Olá, hoje nós estamos com o prefeito de Ubatuba, Délcio Sato, e vamos falar sobre os dois projetos do Executivo que foram encaminhados e aprovados pelos vereadores na última sessão do ano, em dezembro. Uma que diz sobre o aluguel de imóveis para a temporada e outro a criação da taxa de preservação ambiental. Tudo bem, prefeito? Tudo bem, estamos aqui à disposição, obrigado. É um prazer enorme recebê-los sempre aqui na cidade de Ubatuba. Obrigado. Prefeito, eu quero começar falando sobre esse projeto para aquelas pessoas que têm imóvel, uma casa própria e desejam alugar aproveitar essa época da temporada, só que agora ele tem um diferencial que precisa pedir autorização da prefeitura para isso. Primeiro que é uma legislação que a princípio parece ser amarga, uma medida amarga, embora sempre tenho dito também que muitas medidas nesse 2017 nós tivemos que tomar justamente para colaborar com a cidade de Ubatuba, né? O intuito dela não é prejudicar aquela pessoa pequena, com locação pequena, que quer locar a sua casa, jamais isso, mas também trazer uma justiça da questão dos requisitos para para abertura de uma pousada, os requisitos para uma locação de grande porte. Esse é o intuito. Então, por exemplo, se a pessoa anuncia uma locação de inúmeros imóveis e passe de 3 leitos, é necessário que ele venha à prefeitura trazer para a formalidade isso, para que pague sim seus impostos. A gente tem que entender que impostos não é pago só em Ubatuba, é pago no mundo, né? Todo e qualquer serviço, toda e qualquer questão que vai colocar em prática um serviço, infelizmente, é a regra, tem que se pagar imposto. O que é do proprietário é do proprietário, o que é do governo é do governo. Então nós estamos disciplinando isso. Então o primeiro passo, essa questão do site. Muitos sites serão investigados, sem dúvida nenhuma, relacionados às questões das locações. Então se a pessoa não faz a divulgação, talvez seja até mais dificultoso chegar nele para fazer a fiscalização. Mas se faz, já vai ser um princípio para que nós possamos então notificar essas pessoas para que venha para a formalidade, e isso que é importante também que as pessoas têm que entender. Nós não estamos proibindo, não, ao contrário, nós estamos trazendo para a formalidade, trazendo para a legalidade, para que essas pessoas possam ficar tranquilas para fazer as suas locações como devem ser feitas. É lícito, é legal e pode realmente fazer, e essa lei vem de encontro a isso. Como eu disse, seria injusto da nossa parte nós termos um hotel, uma pousada legalizada, onde o proprietário paga todos os seus impostos, paga seus funcionários, paga suas despesas, atende os requisitos para que esteja aberto o seu estabelecimento, e no mesmo molde ter uma pousada irregular, sem nenhuma taxa a ser recolhida, sem nenhum requisito, e também levando todas as vantagens e até mais do que essa que está legalizada. Então, como eu disse, tem que ter uma justiça nisso, tem que ter uma questão de justiça social para que todos possam vir, explorar, mas também pagar de forma justa e igual, senão seria uma desigualdade. Mas é importante também frisar, as pessoas, como eu disse, que locam suas casas, não é o caso de pousadas, que tem até 3 dormitórios, essas não vão pagar. Agora, passou para 4, aí também vamos falar a verdade, uma residência, um imóvel com 4 quartos e uma casa maior não é nenhuma casinha, é uma casa considerável que com certeza deve vir para a formalidade para regularizar isso. E mais, vamos pegar um exemplo muito simples. Se essa pessoa então se enquadra para que faça a contribuição, mesmo que ela vá pagar e venha para a formalidade, vamos pegar um exemplo dessa casa de 4 quartos, né? Se ela cobrar desses seus clientes uma taxa de uma alocação de R$1.000, ela vai pagar simplesmente 2% desses valores para o governo. Isso significa R$20. E aí nós temos que começar a entender. Quando você aluga uma casa de 4 cômodos, com certeza não é uma, não é 2, não é 3 pessoas. Geralmente é 10, é 15, é 20 pessoas ou até mais. O que traz essas pessoas, né, em termos de utilizar os nossos serviços, como hospital, lixo, enfim, vários serviços que a prefeitura vai ter que realmente arcar com tudo isso, seria muito simbólico esse valor de 2%. Eu sempre comento isso também. Se nós acabarmos com esse paraíso que é o Ubatuba e não oferecer o mínimo de infraestrutura, nem locação nós vamos ter. Então é um ciclo de situações que nós temos que nos conscientizar e temos que, com certeza, preservar esse paraíso que se chama Ubatuba. Uma dúvida nessa lei que nós ouvimos de alguns leitores é o seguinte:
A lei diz que até 3 cômodos não há custos a esse proprietário. Perfeito. Seriam 3 cômodos no imóvel ou 3 cômodos para locação? Se o imóvel já contar com 4 cômodos, ele vai entrar nessa situação. Vai estar dentro da lei. Aí volto a dizer para você, cada caso vai ser um caso e nós vamos fiscalizar em cima, geralmente até das publicidades, como eu disse. Agora, se locou um quarto e não tem divulgação, aí eu confesso com você que até não tem como a gente fiscalizar isso, né? Fica inviável. O que o senhor responde a alguma das críticas daquelas pessoas que não são muito favoráveis à lei, né? Ela foi aprovada. Eles dizem o seguinte, que a alocação desses imóveis para essas casas de temporadas não tem uma estrutura, em alguns casos, de uma pousada, não tem uma piscina, não tem um restaurante que sirva para uma família inteira. Ele apenas loca um quarto e a pessoa que for alugar, ela come, se alimenta em outros lugares, né? Ela não desfruta de uma estrutura de um estabelecimento comercial como um hotel. E ainda assim ela ela se sente penalizada. Eles se queixam dessa falta de noção do que é público e é privado. Eles dizem, a casa é minha e eu não posso locar, preciso pedir autorização. Como responder a essas pessoas? Não falta dizer, essa questão de equiparar, se nós também formos colocar na ponta do lápis o que paga uma pousada, um hotel legalizado, que tem piscina, que tem serviços, etc. O custo dele, não tenha dúvida, é muito maior do que qualquer casa, do que qualquer estabelecimento que não seja cadastrado como uma pousada ou hotel. As despesas dela, os requisitos para poder alugar são muito menores, né? Até porque você pega quando você vai lá para o AVCB, o auto de vistoria de corpo de bombeiro de um hotel maior, por exemplo, os requisitos eles são caríssimos para que seja implantado isso, né? Então não tem muito o que comparar. Volto a dizer, pelo que nós colocamos aqui de forma sintética, a questão da lei e a contribuição dela é muito simbólico, perto do que realmente a cidade oferece para todos que nos visitam. Outra lei que foi também aprovada recentemente é a criação da taxa de preservação ambiental, né? E muita gente também se colocou contrário. Na região nós temos uma outra cidade, Ilhabela, que também conta com essa taxa. E por que já inserir no segundo ano de gestão, início do segundo ano de gestão, a criação dessa taxa? Bom, também já estávamos prevendo tudo isso a cada ano. Não só a cidade de Ubatuba, mas o litoral norte tem sido frequentado por um grande número de pessoas. E é uma cidade que tem limites, né? Se pega Ilhabela também tem limites, não dá para você colocar São Paulo dentro de Ilhabela, né? Então tem que ter limites, tem que, volto a dizer, estabelecer regras, estabelecer critérios para que não acabe essa natureza que nós temos. Enquanto algumas cidades hoje estão gastando milhões para poder recuperar o que já perdeu, eu acho que é momento, e esse é oportuno, de nós fazermos o melhor para a cidade, para preservar o que a gente ainda tem. Estamos tomando essa frente justamente pensando no futuro, daqueles que estão hoje e das futuras gerações. Porque se hoje já temos grandes problemas, e isso a gente consegue detectar, nessa temporada ela foi atípica. Nós recolhemos 50% a mais de tonelada do lixo que recolhemos na temporada passada. A taxa ela tem algumas isenções, por exemplo, pessoas com veículos com placas de São Sebastião, Ubatuba, Ilhabela e Caraguá estão isentas dessa taxa. Exatamente. Mas há aquelas pessoas que moram em São Paulo, São José, em outras localidades, mas também têm imóveis, propriedades aqui na cidade. Essas pessoas, elas são isentas ou não? Elas serão obrigadas a pagar a taxa ambiental? A princípio terão que pagar. Volto a dizer que algumas situações nós estamos estudando, essa é uma delas que já está na pauta nossa para estudar. Se aqueles que comprovarem de que realmente tem um imóvel na cidade de Ubatuba, está em dia com esse imóvel, com o seu IPTU e as suas taxas, nós estamos estudando a possibilidade deste também ser isento, mas ainda estamos estudando essa possibilidade. A princípio, só não paga o litoral norte. Ah, mas eu tenho um veículo que a minha placa é fora da cidade. Eu recomendo que seja colocada a placa de Ubatuba, até porque esse valor do IPVA também fica na cidade. Não é justo que esteja em outro município contribuindo com outro município. Sim. E quem não tem Ubatuba como destino, mas tem como rota de passagem? Teremos. Nós temos a SCP-105 e tem a BR-101.
e as pessoas elas não têm como, dependendo do roteiro dela, desviar de Ubatuba. Essas pessoas vão ter que pagar TPA? Não, nós teremos um período de permanência na cidade que a pessoa é isenta nesse período de permanência, que é justamente para que ela possa atravessar, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para outras cidades. E como seria essa fiscalização, prefeito? A princípio nós estamos estudando de forma eletrônica. Isso já tem programas para isso, ele já estabelece isso, né? E isso já vai automático para a pessoa para ser cobrada. E se a pessoa não pagar, por exemplo, que vai ser através de aplicativos, teremos no comércio todo a ideia pedir esse apoio para o comércio, para que eles possam também receber esses valores, a pessoa pode, tanto no aplicativo como na internet, fazer os pagamentos. Se não, aí se ele passar desse período, ele receberá uma multa automática, porque vai ser detectado via câmeras, para que ele receba então a multa aplicada se ele não contribuir com essa taxa ambiental. Por exemplo, o período de temporada, o tempo vai ser maior. Inclusive ele pode até ser isento nesse período de grande volume, que é na verdade na virada, no carnaval, que possa realmente estender, e a gente sabe a dimensão de 5, 6 horas que a pessoa de repente pode ficar travada no trânsito. Tudo isso vai ser programado através de sistemas eletrônicos que têm hoje possibilidade de ser implantado. Saindo de Ilhabela, passei por Caraguá, comecei a analisar. Quem vem de São José dos Campos paga 2 pedágios. Não é? Ninguém entra em Caraguá sem deixar o pagamento dessa taxa de pedágio. E se vier de São Paulo, você paga 8, porque tem 6 pedágios no meio da rodovia. Quando eu vou a São Paulo, e qualquer um de nós do Litoral Norte, nós pagamos 6 a 8 pedágios. Se eu paro em algum lugar para comer, eu pago 30, 50 reais de estacionamento. Se eu vou num shopping tomar um café ou numa conversa, eu pago shopping estacionamento. Se eu vou em qualquer lugar, inclusive dormir em São Paulo, eu pago também a taxa de turismo. Então, em todos os lugares, em todas as cidades, nós sabemos que existe, é previsto, é legal e é necessário para a cidade manter diante do número de pessoas que tem aumentado. Nós temos que ser responsáveis. Por fim, prefeito, eu gostaria de fechar essa entrevista com 2 perguntas rápidas. A primeira é sobre há pontos ainda em estudos, né? Sobre a pessoa que mora em outra cidade, tem imóvel aqui, sim, a pessoa que só tem Ubatuba como rota e não destino. Tem alguns pontos que a prefeitura ainda vai definir estratégias. Sim. Não seria, por que a prefeitura não esperou antes definir todas as possibilidades para depois apresentar um projeto, do que apresentar um projeto na última sessão do ano, ser aprovado, para agora, que já é lei, ver como se vai fazer? Esse é um ponto. O outro ponto foi uma citação do secretário de Meio Ambiente, o Antero Mendes, que numa entrevista à Rádio Bandeirantes, ele disse que agora que o projeto foi apresentado e aprovado na Câmara, agora, no começo do ano, começaria a se discutir com a população esses 2 projetos. Por que discutir com a população depois que já é lei, e se a população se colocar contrária, o que vai diferenciar, já que foi aprovado e foi uma decisão do Legislativo? Primeiro que uma legislação, para ela ter validade no ano seguinte, ela tem que estar aprovada no ano que ela foi proposta, que é o caso. Sim. Foi proposta e aprovada em 2017, ela já tem validade em 2018. Se não fosse aprovada em 2017, nós não poderíamos implantar em 2018. Então, foi aprovada em 2017 por isso. Agora, ela também não foi jogada, como foi falado, de última hora por causa disso daquilo. Nós tivemos um ano de governo, como eu disse, com um déficit de 22 milhões, com a cidade numa situação complicadíssima, mas com tudo isso conseguimos diminuir esse déficit para 10 milhões, de 22 milhões para 10 milhões. Então, como é difícil você pegar uma cidade andando com dívida e ainda conseguir avançar? E essa lei vem de encontro com isso, justamente porque esse período de um ano, como eu disse, além de todos os serviços que nós temos, nós estamos estudando não só essa lei, mas como outras. A questão dos royalties, a questão da cama e mesa, ela não foi feita num estalo de dedo. Em um ano, nós ficamos estudando. Nós fomos nas cidades que existe a taxa ambiental. Nós pesquisamos. E volto a dizer para você, isso é questão de responsabilidade. E eu, como poder público, eu não ia me eximir, embora seja até
uma medida antipática, mas ela é necessária. Nós que agimos com responsabilidade, sabemos a importância dela. Agora, se vai modificar, se vai ser moldada, é outra situação. Deixar de existir, eu não vou voltar atrás, ela vai existir. Tá certo. Prefeito, muito obrigado por essa entrevista, por esses esclarecimentos, são muito úteis. Projetos recentes, leis recentes e polêmicas. Obrigado a você que nos acompanha em mais uma entrevista. Continue seguindo o Portal Tamoios News, aqui a informação vai mais longe.